Oi, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. Estou aqui com a Giovana. Oi, Giovana, bom dia também. Tudo certo? Bom dia, Caio. Tudo certo? Bom dia. Galera, a gente está começando aqui mais um dos encontros da gente do Reactor São Paulo. Daqui a alguns minutinhos o pessoal vai começar a chegar, mas enquanto o pessoal ainda não chegou, eu queria compartilhar e dar as boas-vindas para vocês aqui para o nosso encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu sou o Program Manager local do Reactor São Paulo e eu vou estar acompanhando vocês aqui nessa sessão, nos bastidores, e ajudando também com as perguntas e respostas. Para quem não conhece o Reactor em si, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E o objetivo do programa em si é simplesmente ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Toda semana a gente promove algum workshop, evento, palestra, enfim, algum conteúdo que possa ajudar você de alguma forma. Todos os conteúdos da gente são abertos, gratuitos e acessíveis e seguem o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o Código de Conduta da Microsoft fala muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também os eventos do Microsoft Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, raça, idade ou religião. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, uma atitude que você julgue inadequada, vá até o nosso site, microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e se precisar fazer uma denúncia, lá tem um formulário para você também. Antes de eu passar a palavra para a Giovana, eu queria só passar algumas orientações para vocês e aí a gente vai começar com a nossa sessão em si. Primeiro, esse conteúdo está sendo gravado, tá, pessoal? Vocês não vão aparecer na transmissão, só quem vai aparecer mesmo é eu e a Giovana, e todo o conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, você pode assistir com calma depois. Se vocês tiverem perguntas, comentários, enfim, qualquer coisa que você queira falar, por favor, utilize o chat ou o Q&A, que fica em algum canto da sua tela, ou no canto superior, ou na parte inferior. Lá você deve estar vendo uma barra do seu lado com já um comentário dizendo que a gente ia começar em instantes, a gente já está aqui. Então, se vocês quiserem deixando comentários, falando, o lugar é ali, beleza? Se você precisar também, esta sessão tem legendas automáticas, você pode ligar ela no seu player, basta ir na parte inferior e ligar ela para a língua que você queira. E quando vocês forem fazer comentários, só um ponto de atenção para não compartilhar nenhuma informação ou dado pessoal durante essa sessão, tudo bem? Até porque o conteúdo está sendo gravado ao vivo e a gente pode comentar algo aqui que você não queira, beleza? Então, é isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o serviço, né? Eu estava até brincando com a Giovana sobre o AKS, né? O serviço de Kubernetes do Azure, no qual a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos e ajudar vocês a entenderem mais como implantar e até mesmo gerenciar esses aplicativos em containers, utilizando os serviços do Kubernetes. Quem vai fazer a facilitação é a Giovana. A Giovana, ela é Technical Specialist Intern na Microsoft, no MTC, que é um programa muito legal aqui da Microsoft, e ela também é estudante de sistemas da informação, ou de informação. Certo, Giovana? Certo, Caio. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou só compartilhar aqui. Então, bom dia, pessoal. Como o Caio falou, né? Eu sou Giovana, eu sou Technical Specialist Intern de Apps and Infra na MTC. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouco mais aí sobre o Azure Kubernetes Service, né? Também conhecido aí como AKS, né? E também passar aí uns principais pontos aí sobre o Kubernetes, tá? Então, para a gente começar, é importante a gente entender aí alguns conceitos, né? Como, por exemplo, o container. Então, o que é o container? O container é uma tecnologia que ela vem evoluindo, não é de agora, tá? Ela já vem evoluindo já faz um tempo. E o container, ele é uma unidade padronizada de software, onde a gente vai empacota nossas aplicações e todas as dependências dessa aplicação, e a gente pega esse pacote aí e consegue executar ele aí, e levar de um ambiente de computação para o outro aí de uma forma mais simplificada, tá?
Então, algumas pessoas ainda confundem um pouco esse conceito aí de container em relação às máquinas virtuais. Então, para ficar um pouco aqui mais fácil, as máquinas virtuais, falando aqui um pouco sobre a estrutura delas, né, da arquitetura delas, você tem a camada de infraestrutura, ou seja, a camada física, né, a máquina host. Então, essa máquina ela tem um sistema operacional. E esse sistema operacional, ele tem... ele fica responsável aí, né, essa parte da máquina, e então a gente tem o hypervisor, que ele é responsável realmente por fazer essa questão da virtualização, trabalhar aí com as máquinas virtuais. Então a gente tem as máquinas, né, as máquinas virtuais, também as conhecidas como VMs, né, e cada máquina você vai ter a sua aplicação, os binários dessa aplicação, as bibliotecas, e um sistema operacional convidado, ou seja, um sistema operacional completo. E quando a gente pensa aqui agora já em containers, a gente tem na camada de infraestrutura, pode ser ali uma máquina física ou até mesmo uma máquina virtual. E essa máquina ela vai ter um sistema operacional, então a gente também tem a Container Engine. A Container Engine é o que vai possibilitar a gente aí trabalhar com containers, né? Uma bastante conhecida e bem utilizada é o Docker. O Docker ele é uma plataforma de transportes em containers, onde você consegue executar, rodar os seus containers, executar eles e também enviar aí para outros ambientes, tá? Então, você tem os seus containers, né? E cada container você vai ter ali a sua aplicação, as dependências dessa aplicação. E os containers, eles compartilham o kernel do sistema operacional do host. Ou seja, então não é necessário um sistema operacional completo, né? Como acontece com as VMs, tá? E isso vai trazer aí algumas vantagens, né? Como, por exemplo, os containers são mais leves, né? Em relação às VMs. Então, você consegue subir bastante containers, subir mais containers, e também você consegue iniciar eles aí de uma maneira mais rápida. Outra questão é a questão da portabilidade, ou seja, você consegue pegar a sua aplicação, né, empacotar elas, pegar esse pacote e transportar para outro ambiente de computação. E isso resolve aquele problema do só funciona na minha máquina, né? Então você pega esse pacote e transporta ele para outros ambientes de computação, claro, desde que suporte os containers, tá? E esse pacote é o que a gente chama de imagem de container, né? As container image. As imagens de containers, elas são um arquivo estático, onde vai ter todas as configurações ali dos seus que são necessárias para rodar o seu container, né? Então, como que a gente cria essa imagem? Essa imagem ela é criada a partir de um arquivo chamado Dockerfile, né? Trabalhando aí com Docker, onde no Dockerfile, né, que tem um exemplo, você vai colocar ali tudo que for necessário para a construção dessa imagem, né, para a construção do seu container. Então, você coloca ali, por exemplo, quais são as dependências necessárias. Então, aqui está instalando, por exemplo, o Flask, o Unicorn. Você define, por exemplo, qual é o caminho, né, onde está a sua aplicação, para você copiar a sua aplicação. Qual que é a porta que isso vai estar exposto, caso assim que seu container iniciar, você consegue também definir um comando, né? Qual vai ser ali o comando ou o arquivo que vai ser ali iniciado, tá? E quando a gente então dá um Docker build, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse Dockerfile e a partir desse Dockerfile ele vai construir a sua imagem. E quando a gente dá um Docker run, ele vai pegar essa sua imagem e vai executar. E essa execução da imagem é o que é o nosso container, tá? Então, o container nada mais é do que essa imagem sendo executada, tá bom? Só que, como eu disse, os containers são leves, então você consegue subir bastante container, né? Mas se você começa a subir muitos e muitos containers, fica muito difícil de você ficar fazendo esse gerenciamento, né? Então, quando que eu paro os containers, quando que eu executo todos esses containers? Fica complicado. É por isso que muitos optam aí por um orquestrador, né? Um orquestrador de containers. Um bastante utilizado e bastante conhecido é o Kubernetes, né? O Kubernetes, ele é um orquestrador de container, né? Open source. Inicialmente, ele foi criado pela Google e ele está agora sob a responsabilidade da CNCF, né? A Cloud Native Computing Foundation. E o Kubernetes, como eu disse, ele é um orquestrador de container, então ele vai facilitar toda essa questão de gerenciamento aí dos seus containers.
Então, ele traz aí algumas vantagens, né, algumas funcionalidades bem interessantes, como, por exemplo, o self-healing. Então, quando quando o seu container acontece algum problema, né, ele caiu ou aconteceu algum problema, alguma falha no seu container, o Kubernetes ele tem a inteligência suficiente para perceber isso e remediar essa situação. Então, quando um container cai, ele consegue subir ali um outro no lugar. Então, por isso, o self-healing, né? Outra questão é a extensibilidade. Então, você consegue aí também adicionar aí plugins aí no seu Kubernetes. Ele também é portátil, então você consegue rodar em vários ambientes de computação, então seja na nuvem, seja on-premise, né, na nuvem pública, privada, ou até mesmo aí fazendo a nuvem híbrida, você consegue aí rodar o seu Kubernetes. Outra questão também é a questão da escalabilidade, né, o scaling. Então você consegue aumentar, né, ou diminuir a quantidade dos seus containers assim de uma maneira mais simples, tá? Ele também tem o scheduling inteligente, ou seja, ele consegue identificar exatamente em qual máquina, né, em qual máquina que ele tem que rodar esse seu container, tá? Então, essa aqui é a arquitetura do Kubernetes. Então, dentro do Kubernetes a gente trabalha com clusters, né? Então, conjuntos ali de máquinas. E essas máquinas é o que a gente chama de nodes, tá? Então, dentro do Kubernetes a gente tem dois conjuntos principais ali, que é o Control Planner, também conhecido aí como Master Node, e os Worker Nodes. Então, dando aqui um zoom dentro do nosso Control Planner, o Control Planner, ele é o que vai ficar responsável mesmo por fazer toda essa questão da orquestração, tá? Então, dentro do Control Planner, a gente tem ali alguns serviços aí que são extremamente importantes. Aqui eu estou mostrando os principais, tá? Mas aqui não estão todos, existem outros, mas esses aqui são os principais. Então, por exemplo, o API Server, né? O Kube API Server. O API Server é um componente que ele vai ficar responsável por fazer a comunicação com os outros componentes do Kubernetes e garantir que essas ações sejam aí executadas, né? Então ele envia, né, ali quais são as ações a serem executadas para esses componentes realmente de fato aí executarem o que foi solicitado. Também temos ali o scheduler, né? O scheduler, ele que vai ficar responsável por pegar cada container, né, que você criou e atribuir esses containers nos seus nodes, né, nas suas máquinas. E o controller, né, também conhecido como Kube API Manager, o Controller Manager, ele é um conjunto ali de vários controles, tá? Esses controles eles são necessários para fazer o rastreamento do objeto, do estado dos objetos. Então, qual é o estado atual do objeto, qual é o estado desejado. Então, se caso o estado atual for diferente do desejado, ele vai tomar as medidas necessárias aí para esse estado ser garantido, tá? Então, existem vários controles aí dentro, como, por exemplo, o Node Controller. O Node Controller, ele vai ficar ali responsável ali por estar olhando aí os seus nodes e identificar se caso um node caia ou aconteça algum problema nesse seu node. Outro componente muito importante também é o etcd, né? Um Stage Storage. Ou seja, ele é um storage key value, né, de chave valor, onde ele vai aguardar ali todas as configurações ali do seu cluster e também o estado desses objetos, ok? Então, saindo do Control Planner, entrando aqui nos Worker Node, né? Dentro do nosso Worker Node, a gente tem o pod e alguns outros serviços rodando, tá? Então, o que é o pod, né? O pod, ele é a menor unidade gerenciável dentro do Kubernetes. Então, dentro do pod, a gente coloca os nossos containers. Então, dentro de um pod, você pode colocar um ou mais containers, tá? Mas, geralmente, se coloca um container por pod, tá? Além e aí nesses containers é onde você coloca a sua aplicação. Então, dentro do Worker Nodes, a gente tem aqui alguns serviços rodando, como, por exemplo, o Container Runtime. Então, o Container Runtime, ele vai ficar responsável aí por executar esses nossos containers. Então, um exemplo é o Docker, né? O Kubernetes, o padrão dele é o Docker, mas ele suporta outros também, tá? Outros serviços aqui a gente tem o Kubelet. O Kubelet, ele é um agente que vai ficar ali em cada node, né, ou seja, em cada máquina, e ele vai ficar ali responsável por garantir que esses seus containers estejam sendo executados aí nos seus pods.
E o kubeproxy, ele vai ficar responsável por toda a questão de rede em relação aí os seus nodes, né? Então, então, ele também é um agente que fica também em cada node, e ele vai ficar responsável aí por fazer toda essa configuração, essa comunicação de rede. Então, como que a gente interage com o Kubernetes, né? A gente utiliza aí o terminal, então a gente utiliza uma linguagem chamada kubectl. kubectl a gente utiliza aí para fazer o nosso gerenciamento, né? É a nossa porta de entrada ali em relação ao Kubernetes, né? Como que a gente consegue interagir com o Kubernetes. Então, aqui você consegue identificar, por exemplo, quais são os nodes que estão rodando, quais são os pods que estão rodando, se tem aqui alguma regra de scale, né, de escala, então você consegue aí, gerenciar o seu cluster através aí do kubectl. Mas também tem outras formas, né, tem, por exemplo, o dashboard do próprio Kubernetes, que é uma forma mais visual também. E o Kubernetes permite a gente trabalhar e definir algumas configurações em arquivos YAML, né? Dentro dos arquivos, o arquivo YAML nada mais é aí do que um arquivo com uma linguagem declarativa, onde você vai definir várias informações, por exemplo, do seu deployment, tá? O deployment é onde você vai definir ali as configurações para fazer o deploy desses seus pods. Então, dentro do deployment, você consegue definir várias informações. Então, por exemplo, a quantidade de pods que você quer, então aqui os replicas sets, né? Então, quantos pods eu quero que estejam rodando assim que eu fazer o deploy, né? Desse meu deployment. Então, quantos pods eu quero rodando? Aqui eu já defino, consigo definir também a imagem, no caso que ele está pegando do Docker Hub, mas eu posso pegar de outros registries também, outros repositórios. Também defino aqui, por exemplo, o tipo de serviço, né? O tipo do service, que no caso aqui é um load balancer. E eu também estou definindo, por exemplo, quais são as portas que eu quero expor, tá? Então, tudo você consegue fazer através aí do YAML. Porém, o Kubernetes, ele é ali um orquestrador aí bastante utilizado. Ele tem bastante funcionalidades, mas você manter isso tudo, você fazer todo esse gerenciamento, utilizar, configurar esse Kubernetes, principalmente localmente, dá um pouco de trabalho. Então, é um grande desafio. Então, você manter toda a configuração, fazer todas as alterações necessárias, garantir que os seus componentes, né, por exemplo, ali do seu control planner, né, o masternode, estejam sendo comunicados ali de uma forma correta, que esteja tudo funcionando, garantir também a segurança do seu masternode. Isso gera um grande desafio. E é por isso que muitos optam aí por serviços gerenciados, né? Como, por exemplo, o Azure Kubernetes Service, né? O AKS. O Azure Kubernetes Service, ele é um serviço de nuvem, um serviço gerenciado de nuvem da Microsoft, né? Do Azure. E com ele você consegue aí melhorar aí algumas questões em relação ao gerenciamento aí do seu cluster, né? Dos seus containers. E um principal, assim, algo muito importante em relação, né, ao AKS é que você não fica responsável pelo seu masternode, pelo seu control planner. Isso vai ficar em responsabilidade do Azure, tá? Então, ele que vai ficar responsável por garantir que isso esteja funcionando. Isso também é gratuito para você. Então, você vai ficar responsável apenas ali pelos seus worknodes, né? Pagando ali apenas pelas máquinas onde seus pods, seus containers estão sendo executados, tá? Então, tem outros benefícios, né? Como, por exemplo, a questão do outscale. Então, você consegue fazer o outscale não só de pod, né? Aumentar ali a quantidade de pods, mas também de nodes, né? Quantidade de máquinas dentro do seu cluster. E também tem algo bem interessante quando a gente fala em escala, que é os virtual nodes, tá? O que acontece? O AKS, né, por ser um cluster Kubernetes, então você tem os seus nodes. Esses nodes são máquinas virtuais, tá? Onde vai estar rodando ali o seu Kubernetes, né, os seus pods, seus containers. E esses nodes, eles têm limites de pod. Então, suponha que você tem ali a sua aplicação e ocorreu ali um pico nessa aplicação de requests e você queira escalar isso. Ao invés de você ter que criar uma máquina inteira, né, um node à parte ali para você subir os seus containers, os seus pods, você pode utilizar os virtual nodes, que na verdade eles vão estar pegando ali os nodes ali do pool do ACI. O ACI é o Azure Container Instance, tá?
Então, ao invés de você ter que pegar uma máquina inteira para subir os seus containers, você vai utilizar o pool do ACI e você vai estar pagando somente ali pela execução ali, o tempo de execução ali dos seus containers. Então, você não vai precisar pagar por uma máquina inteira. Então, isso aí também é bastante interessante. E também temos o Azure Container Registry, né? O Azure Container Registry, ele é um repositório de imagens, tá? É um repositório privado de imagens. Então, você consegue colocar ali as suas imagens dentro do Azure Container Registry. Então, você vai ter ali uma segurança maior, né? Toda em questão de controle também de acesso, criptografia, e ele também é georreplicável, ou seja, você consegue replicar essas suas imagens nas regiões ao redor do mundo, né? O Azure ele tem aí mais de 60 regiões e você consegue pegar essa imagem e colocar mais perto, por exemplo, do serviço que for buscar essa imagem, né? Então você garante uma latência menor. E o Azure Container Registry, né, o ACR, ele se comunica e ele tem a integração com o AKS. Então você consegue pegar imagens do seu Container Registry e conseguir rodar ali no seu Kubernetes, no seu AKS, ok? Também tem a questão de monitoramento, né? Além de algumas métricas mais padrão, como CPU, memória, em relação ao seu cluster, se você habilitar o Azure Monitor para containers, né, com Application Insights, você consegue ter uma visualização muito melhor da performance do seu cluster. Então, criar ali algumas métricas mais personalizadas, atachar isso em um dashboard, onde você vai ter uma visualização, assim, um pouco melhor aí sobre o seu cluster. E também em relação aqui ao ambiente, né, você tem ali alguns controles que você pode adicionar, como, por exemplo, o Azure AD e o RBAC. O Azure AD, né, você consegue ali utilizar o Azure AD, os grupos do Azure AD, então se você já tenha grupos criados do Azure AD, você consegue utilizar, e também ali o RBAC, né, o Role Based Access Control. O RBAC você consegue utilizar aí para controle de acesso mesmo. Então você tem aí esses controles que você pode estar utilizando. Você também consegue guardar algumas credenciais, secrets, certificados dentro do Azure Key Vault, tá? Que é uma storage ali criado justamente para isso, onde você vai guardar aí esses tipos de informação. E em relação à rede, né, do AKS ali, a comunicação da rede, você tem a opção aí do KubeNet e do CNI, tá? O KubeNet você vai ter ali alguns valores padrões ali na hora que você for estar configurando a rede, e o CNI você tem ali algumas personalizações a mais, ali, por exemplo, em relação a endereço IP, então range de IP. Então, você consegue ter ali algumas personalizações, ok? Também em relação ali à questão de compliance, né? Então você consegue também garantir a compliance ali com os certificados, por exemplo, de SOC, de RIPA, API, e você também consegue criar políticas através do Azure Policy para, por exemplo, garantir aí ou restringir que algo relacionado ao seu ambiente aconteça, ou então garantir que algo sempre seja configurado dessa forma. Então, por exemplo, não quero que esse meu ambiente seja, por exemplo, criado em uma determinada região, né? Então, você consegue criar policies e também consegue ver se o seu ambiente está em conformidade com essas políticas, ok? Então, para ficar assim um pouco mais claro, um pouco mais fácil, eu vou abrir aqui o portal do Azure para a gente identificar aqui um pouco melhor como que funciona, ok? Então, esse aqui é o portal do Azure, tá? Essa aqui é a página inicial, né? Então, para a gente criar aqui um recurso, criar aqui, por exemplo, o nosso cluster, a gente pode vir tanto aqui em Create a Resource, ou vir aqui e criar também. Então, para criar o nosso recurso, eu vou selecionar aqui o Kubernetes Service, o serviço aqui do Kubernetes, e aqui a gente já consegue aqui definir aqui quais são as configurações do nosso cluster, né? Então, a gente precisa definir qual é a subscription, ou seja, qual que é a assinatura onde a gente vai estar colocando esse nosso cluster. O Resource Group, a gente pode utilizar tanto um que já exista, como criar um novo, então
Então, a gente consegue criar aqui o nosso Resource Group, definir o nome do nosso cluster, do nosso cluster, e também definir as regiões, né? Então, ele tem algumas recomendadas aqui, mas tem outras regiões. Eu vou definir aqui como West 2, por questões de preço, tem algumas regiões que são mais baratas do que outras. E aqui há questões de disponibilidade, né? As zonas de disponibilidade. Para garantir aí uma maior, né, disponibilidade do seu cluster, ele vai replicar isso entre zonas. Mas como é uma demonstração, vou colocar aqui sem redundância de zona. E então você tem aqui também a versão que você consegue definir, a versão do seu Kubernetes, tá? Eu vou deixar como padrão mesmo. E inicialmente você já consegue definir uma quantidade de nodes desse cluster, né? Então você pode aí aumentar, digitar aqui ou diminuir aqui, ok? Aumentar, diminuir, escalar aqui. E você consegue aumentar aqui ou diminuir, né, o tamanho dessas máquinas, né? Então, você tem aqui máquinas de vários tamanhos, né? Então, por exemplo, aqui, essa daqui eu vou utilizar essa daqui por questão de demonstração. Então, ela tem 2 vCPU e 4 GB de RAM. Aí você consegue definir aqui o tamanho das máquinas desse seu cluster. E aqui você consegue também adicionar novos node pools, tá? Acabei de ver aqui que estão perguntando se pode ter tamanhos diferentes no AKS. Sim, você pode através aqui dos node pools. Então, você adiciona um node pool com um outro tamanho, né? Então, aqui, esse tamanho aqui, ele é do standard B2S, mas eu posso adicionar outro aqui com um novo tamanho, até mesmo com o sistema operacional aqui diferente, ok? Então, aqui você consegue habilitar os Virtual Nodes, como eu havia falado, e também os Virtual Machine Scale Sets, né? Os VM Scale Sets, que basicamente é utilizado bastante quando você utiliza aí múltiplos node pools, também em cenários aí de outscaling, né? Em múltiplos node pools, ok? Em questão da autenticação, então, como eu disse, você tem o RBAC, que você pode habilitar o Azure Active Directory, e todos os discos eles são criptografados at rest, ou seja, né, em repouso. Né? Isso se caso você esteja deixando gerenciado aí pela Microsoft, mas você também pode trazer suas próprias chaves aqui e gerenciar isso por conta própria. A parte de network, então, como eu disse, você tem duas opções, que é o KubeNet e o Azure CNI. O KubeNet, como eu disse, você vai criar ali com valores mais padrões, né, valores mais default. Mas com o Azure CNI, você consegue ter ali um pouco mais de personalização. Então, de IP, você consegue que ele vai criar aqui para você uma VNet, né, uma Azure Virtual Network. Então, se você apertar aqui, você consegue definir qual é o address range, né, o espaço de endereço desse IP, subnet, subredes, você consegue também aqui personalizar aqui de acordo com a sua VNet. E você também consegue colocar várias outras informações aqui de IPs, então DNS Name Prefix, várias informações. Mas aqui eu vou deixar o KubeNet. E você também consegue habilitar aí o HTTP Application Routing. Esse HTTP Application Routing é para facilitar na hora de você fazer, na hora que você for acessar essa sua aplicação, aí ele vai criar uma zona DNS para você e você vai conseguir acessar de uma forma mais fácil, tá? Mas ele é recomendado mais para a questão mesmo de desenvolvimento, não muito para produção. A parte de segurança, você consegue habilitar que seu cluster seja privado, ou seja, uma comunicação somente interna, né, utilizando IPs privados. Você consegue também adicionar network policies, que são basicamente regras ali de rede, né, de inbound, de outbound, entrada e saída desse seu cluster. E aí você define, por exemplo, o Calico ou o Azure, tá? O Azure ele só está disponível aqui para o Azure CNI, tá bom? Para o Kubernetes, está disponível aqui o Calico. Parte de integração, então, como eu disse, ele se integra com o Azure Container Registry, né, o ACR, onde você consegue buscar algumas imagens ali dos seus imagens de containers, né, que vão estar ali dentro. Então, que você configura aqui a parte do Container Registry e a parte de monitoramento também, que aqui você define o Azure Monitor para containers. Então, uma vez habilitado, você tem que definir aqui um workspace do Log Analytics, que basicamente é um storage onde vai ficar gravado ali todos os logs ali desse seu cluster, ok? E também, como eu disse, você tem o Azure Policy que você pode estar habilitando também.
Aqui as tags, né? As tags, elas são literalmente marcas onde você vai colocar ali nos seus recursos, né? Não é todos os recursos do Azure que suportam tags, mas bastante deles suportam e você consegue colocar aí até 50 tags, tá? Então, por exemplo, você consegue definir que esse cluster faz parte do ambiente, por exemplo, de desenvolvimento. Ou então, por exemplo, ele faz ali parte do departamento financeiro. Então, você consegue atribuir várias tags para estar identificando aí esse seu recurso. E uma vez definido todas as configurações, você vai em Review Create e ele vai mostrar aqui para vocês as principais, né, configurações definidas aí por você. E depois, uma vez isso validado, é só você criar ali o seu cluster que ele já vai ser provisionado, tá? Como eu já tenho aqui um cluster provisionado, eu vou entrar aqui nele um pouco para vocês, para mim mostrar aqui como que é dentro desse cluster, ok? Então, aqui na parte de overview, ele já mostra aqui algumas informações, então ali como a versão do Kubernetes, se tem o Azure AD integrado, a parte de nodes, então qual que é o tamanho né, desses nodes, a parte de network, então, né, o que está habilitado, pode ver que ele criou aqui valores mais padrão mesmo, que o HTTP Application não está habilitado, então aqui ele tem algumas informações aqui em relação ao seu cluster, tá? Mas como que a gente vai subir uma aplicação aí, né? Como que a gente vai aí executar uma aplicação nesse nosso cluster? Então, eu vou conectar nesse meu cluster, aqui ele já traz aqui um comando aqui, né, para pegar essas credenciais no meu cluster, eu vou utilizar aqui o Azure Cloud Shell. O Azure Cloud Shell, ele eu posso utilizar tanto o Bash quanto o PowerShell, tá? Eu poderia também estar fazendo isso local, mas é interessante utilizar o Cloud Shell porque ele também tem aqui algumas ferramentas que já são aqui instaladas, como o kubectl, né? Então eu já consigo aqui utilizar. O que acontece? Aqui eu já entrei no meu repositório DemoKS, tá? Esse repositório eu fiz o clone lá do GitHub, onde está uma aplicação bem simples, com HTML, Python e Flask. É uma aplicação bem simples. E dentro desse GitHub aqui eu estou deixando toda a aplicação, os arquivos Dockerfile que eu utilizei para criar a imagem, o YAML também, o arquivo de configuração, e também aqui todo um tutorial de como que eu crio esse cluster, de como que eu faço o deploy e escalo também. Então, eu vou deixar depois aí para vocês esse link, caso vocês queiram aí fazer esse tutorial, tudo bem? Então, aqui eu já fiz o clone, já estou aqui no meu repositório. Então, eu vou fazer aqui, vou criar aqui, só um minuto. Acabei colocando um Z aqui. Selecionar aqui. Agora sim. Então, eu vou conectar aqui do meu cluster, acabei de conectar aqui nesse meu cluster, e eu já consigo aqui fazer, por exemplo, o meu deploy dos meus pods, né? Criar aqui o meu deployment, né? Então, como que eu faço isso? Vou só dar aqui um ls aqui para me ver qual é o meu arquivo YAML. Se eu der, por exemplo, um code ponto, eu consigo aqui abrir esse meu arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é aquele que eu mostrei para vocês lá mais no começo. Então, aqui eu estou definindo a quantidade de réplicas, da onde eu estou pegando a imagem, né, que está vindo de um Docker Hub, qual é o tipo de serviço, qual é a porta que está exposta. Então, aqui eu consigo definir quais são as configurações do meu deployment, ok? Então, para mim subir, né, fazer esse deployment, eu dou um comando chamado kubectl, apply, e aqui eu dou o nome desse meu arquivo de configuração, que é o apphello.yaml. Então, quando eu dou esse comando, ele criou aqui para mim já o meu deployment demo AKS, tá? Então, se eu der um kubectl get service, eu vou ver qual é a porta que isso está exposta, né? Então, eu venho aqui, vou copiar, eu vou abrir aqui no navegador para a gente ver aí essa aplicação rodando. Ok, então meu container aqui já está rodando. Então, meu deployment já foi criado, meus pods já foram criados, e aqui é uma aplicação bem simples, onde tem aqui um nome, dá um hello, um nome aqui digitado, uma aplicação bem simples, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu der um kubectl get pods,
eu consigo ver que meus 2 pods, né, ou seja, meus 2 containers já estão sendo executados, porque eu defini no meu arquivo de configuração lá, o YAML, que eu queria ter 2 pods iniciais, tá? Eu também consigo, por exemplo, ver aqui quais são os nodes, né, que estão sendo rodados, então aqui eu consigo ver qual é o node. No caso, quando eu criei, foi com apenas um node, tá bom? E digamos se caso que eu queira ali aumentar ali essa quantidade de pods, né, essa quantidade e escalar isso aí de uma forma mais automática. O que acontece? A gente consegue fazer isso tanto via terminal, tá? Quanto via kubectl, mas também via arquivos de configuração também. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse comando, onde ele vai dar um kubectl outscale, né, do meu deployment, demo.ks, e ele vai ficar aqui escalando de acordo com a quantidade de CPU, né? Então, por exemplo, se eu quero aqui que seja 80, eu consigo definir aqui a porcentagem que eu quero, né? E aqui eu também estou definindo o mínimo de réplicas que eu quero. Então, eu não quero mais 2, eu quero que seja 3 e que o máximo seja 10. Então, ele vai ficar escalando aí de acordo, né, com essa porcentagem, mantendo aí sempre esse mínimo e esse máximo. Então, essas minhas regras de autoscale já foi criada. Então, se eu der um kubectl get HPA, eu já consigo ver aí essas minhas regras, tá? Então, eu tenho aqui um mínimo de pod e o máximo de pod. Então, se eu der um kubectl get pods, ele já está criando aqui o meu container, ó, porque eu defini que eu quero ter 3 réplicas, não mais 2, né? Então, ele consegue identificar. Então, já tenho aqui 3 containers sendo executados, tá bom? Então, se caso eu queira, por exemplo, deletar um pod, aconteceu algum problema, meu pod caiu ou falhou por algum motivo, né? Então eu vou acabar excluindo. Então, estou excluindo aqui esse pod, ele está deletando esse pod, e enquanto ele está deletando, uma outra forma aqui de eu estar visualizando isso, eu posso vir aqui nos workloads, tá? Dentro aqui do próprio painel aqui do AKS, e aí dentro desses workloads eu consigo ter aqui alguns insights, né? Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, o meu deployment, ou seja, tem um aqui que ele está excluindo, né? Então, eu consigo ver aqui. Aqui nos pods, então, tá pendendo, ou seja, tem um aqui pendendo e um aqui terminando. Ou seja, enquanto ele está excluindo esse meu pod, ele já está subindo outro. Por quê? Porque eu defini que eu quero ter no mínimo 3. Então, se eu acabei excluindo o outro, ele entende que ele tem que subir um outro. Né? Então, ao mesmo tempo que ele já está excluindo um, ele já está subindo o outro. Então, se eu vir aqui dar um refresh, eu já tenho aqui 3 pods novamente rodando sem nenhum problema, tá? E isso é feito aí de uma forma simples, aí de uma forma até que rápida, né? Então, muitos escalam, assim, de poucos containers para muitos, assim, né? Isso não demora tanto. Então, eu consigo ver meus replica sets, ou seja, quantas réplicas eu quero. Então, eu tenho aqui 3 réplicas, né, desse demo AKS. Então, aqui eu consigo ver aqui algumas informações, tá bom? Então, além de scale de pod, né, como eu disse, a gente tem o scale de node, né? Então, se eu vir aqui em node pools, eu consigo ver as informações aqui do meu scale, então, dos meus nodes. Então, se eu selecionar aqui o scale, eu consigo aqui, por exemplo, escalar a quantidade de máquinas, a quantidade de nodes, isso manualmente, né, definindo uma quantidade, ou deixar que isso escale aí de acordo aí com o tamanho, né, a quantidade que for requisitada, tá? Então, consigo deixar tanto manual quanto o outscale. Isso eu consigo definir também via comando, tá? Então, eu também consigo definir isso via aqui, kubectl também consigo definir como que eu escalo, ok? Então, como eu disse, a gente consegue também tirar ali alguns insights né, de performance desse nosso cluster. Então, por exemplo, se eu vir aqui em Insights, se eu vir aqui em Insights, eu consigo aqui ter algumas informações sobre esse meu cluster. Então, por exemplo, a quantidade de CPU utilizada, do node, de memória utilizada. Então, eu consigo definir, por exemplo,
o mínimo ou o máximo, a média, consigo definir isso, a quantidade de nodes, quais com a quantidade de pods, né? Então, eu quero ver quantos pods estão rodando, quantos pods estão ali com falha ou terminando. Também consigo ver aqui e definir o tempo. Eu quero ver dos últimos 30 minutos, né? Ou customizado também. Mas também tem aqui a parte de reports, que você consegue ter ali também uns reports relacionados, por exemplo, a deployment, a disco, a alguns serviços, né? Por exemplo, o Kubelet, você consegue ter a parte própria de nodes, né? Onde você consegue ter algumas informações dos seus nodes. Então, por exemplo, se caso teve algum problema durante algum tempo, você consegue selecionar, clicar e ver aqui, tirar aqui alguns insights aqui do lado. E visualizar isso aqui, por exemplo, em View Live Data, né? Então você consegue ver qual que é o pod que teve, né, o problema. Então você consegue ter aqui algumas informações. E em controllers também, então quais são os controllers, né? Então também aqui como que tá a saúde desses seus controllers. E aqui você sempre tem aqui algumas informações que você pode estar visualizando. E dos containers também, né? Então, quais são os pods que estão rodando, em qual node, né? Você consegue também visualizar. E os deployments que está em preview, né? Ou seja, ele não está aí habilitado aí para todo mundo, ele não está em GA, ele está em preview, tá bom? Mas se caso você queira ele ter algumas métricas ali mais personalizadas, você consegue vir aqui em Metrics, você seleciona, por exemplo, nodes, né? Então, aqui tem várias outras informações aqui relacionadas aos nodes que você consegue ver, né? Vou colocar aqui uso de porcentagem de CPU também. E aqui você define qual o tempo, né? Que você quer, se é nos últimos 48 horas, últimos 30 minutos, você também consegue definir aqui. E outra algo também interessante é que você consegue adicionar novas métricas. Então, por exemplo, adicionar aqui as métricas de porcentagem de disco usado. Então, você também consegue aqui utilizar, colocar aqui novas métricas e personalizar isso. E o legal, como eu disse, você consegue atachar isso num dashboard. Então, eu posso tanto criar um novo, utilizar aqui um existente, um dashboard que seja privado ou compartilhado, e eu dou um pin no dashboard, e na hora que eu vou lá no meu dashboard, ele já vai mostrar para mim aqui esse que eu acabei de criar, esse dashboard aqui, que eu acabei de criar. Você consegue adicionar também novos dashboards, assim uma maneira aí de você estar sempre visualizando como que está aí a performance do seu cluster, tá bom? Então, voltando aqui no meu cluster, AKS, além dessa parte de métricas, né, você também tem alertas, que você pode criar alertas até baseados em métricas. Então, por exemplo, eu vi que ele, minha CPU atingiu uma determinada porcentagem. Me envia um alerta, um e-mail, ou faz uma determinada ação relacionada a isso. Me envia, por exemplo, um e-mail para me notificar quando esse meu CPU aumentou ou diminuiu. Você também consegue criar alertas. E algo bem interessante aí é o Azure Advisor, tá? O Azure Advisor, ele vai trazer recomendações para você. Então, recomendações não só em relação à performance, mas vários tipos de recomendação. Então, recomendação de custo, de segurança, né, de excelência operacional, performance. Então, para mim, ele está aqui mandando 2 recomendações com impacto baixo, né, relacionado à excelência operacional. Que basicamente ele está pedindo aqui para me habilitar o cluster outscale, ou seja, o outscale dos nodes, né, para garantir aí que não haja nenhum problema e que meu cluster sempre suporte a quantidade aí de containers que for subindo, e utilizar aqui Ephemeral OS Disk, para garantir uma latência menor e tudo mais, tá? Então, isso é bem interessante, porque ele traz bastante aqui recomendações. E também questão aí, vou só voltar aqui. E também tem, por exemplo, a guia de segurança, né? Onde ele vai mostrar para ele algumas recomendações, alguns alertas de segurança também. Nesse caso, meu ambiente está aqui, está com o Azure Defender for Kubernetes habilitado, e ele não identificou ali nenhum problema de segurança, mas se ele tivesse identificado, ele mandaria uma recomendação para mim, e eu poderia, se eu quisesse, realmente
aplicar essa recomendação ou não. Ele até te manda ali por toda uma documentação, caso você queira saber mais sobre esse tipo de recomendação, tá? Então, o Azure Kubernetes Service, né, é esse serviço que você consegue utilizar para gerenciar o seu cluster de uma maneira, né, um pouco mais simples, né, utilizando aí os serviços de nuvem, né, utilizando aí o provedor do Azure. E aí você tem aí várias vantagens, né, como principalmente eu disse, a questão lá do Masternode, que ele é gerenciado aí pelo próprio Azure. Então, qual é o próximo passo, né? Para quem quiser, assim, aprender um pouco mais sobre o AKS, caso você queira refazer aqui esses passos que eu fiz, tem aqui todo um tutorial, como eu disse, com aplicação, caso você queira rever, ver como foi feito esse Dockerfile, como foi feito esse YAML, né? Como que você sobe aqui a aplicação, tem todo um tutorial, criando aqui a aplicação, tá? Criando a aplicação não, criando aqui o cluster, fazendo o deploy, escalando isso, como que você faz isso, escala manual e também automático. E para quem quer aprender e se aprofundar um pouco mais aí no AKS, tem aqui toda a documentação do AKS, né, que tá disponível aí, que você pode utilizar aí, tem também vários outros tutoriais, tem alguns inícios rápidos, né, você criar, você implantar ali um cluster rapidamente, tem algumas formas mais rápidas, você está fazendo isso, e aqui também algumas informações mais avançadas. Então, Caio, eu acho que por hoje é isso. Oi, tá me vendo? Tô ouvindo. Beleza. Galera, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida no momento. Eu vi que a gente já respondeu algumas dúvidas durante a transmissão, mas enquanto a galera não pergunta, queria até passar alguns recados aqui, e aí a gente vai vendo se tem alguma pergunta ou a gente encerra o nosso evento. Acho que acredito que já está compartilhando a tela para vocês. Beleza. Galera, se vocês estão aqui, provavelmente vocês já fazem parte da nossa comunidade do Reactor. Deixa eu até passar para cá. Beleza. Se vocês já estão aqui, provavelmente vocês já fazem parte da comunidade do Reactor, mas se vocês estiverem assistindo essa gravação desse encontro, tem uma comunidade do Reactor aqui em São Paulo. A gente está promovendo vários encontros online devido à pandemia, mas quando voltar ao normal, a gente pode se encontrar presencialmente aqui no nosso espaço, que fica aqui no centro de São Paulo. Toda semana a gente tem algum workshop, algum evento, enfim, algum conteúdo diferente, e a gente espera que quando for seguro para todo mundo, a gente possa voltar a receber todo mundo no nosso espaço. Eu também estou compartilhando com vocês uma pesquisa de satisfação sobre esse evento. Se você puder dedicar 1 ou 2 minutos para responder essa pesquisa, basta você acessar o link ak.ms/reactor-pesquisa. O link que você acessar, logo quando você abrir ele, vai perguntar o código de um evento, do evento que você está assistindo. O código desse evento em particular é 13449. Eu estou até colocando o link aí no chat. E eu estou vendo aqui que tem um feedback positivo, Giovana. o Aaron deu um feedback positivo. Obrigada. Eu acho que até então não temos nenhuma dúvida. Eu não sei se alguém vai comentar algo. Mas se não, acho que a gente pode ir ficando por aqui, Giovana. Tudo bem para você? Tudo bem. Eu só quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado por estar aí. Caso vocês tiverem aí alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar me contatando pelo LinkedIn, Giovana Souza. Então, eu agradeço aí pela participação de todos. E obrigada, Caio. Imagina, eu que agradeço, Giovana. Valeu, galera. Bom a quinta para vocês, quintou, né, que a gente chama, e até um próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.